Cercados por combatentes do Talibã em um vale mortal, um pequeno grupo de forças americanas e afegãs lutou pela sobrevivência enquanto pedia apoio de artilharia. Seus pedidos de ajuda foram ouvidos e havia apoio disponível. Porém, investigações posteriores apontaram que missões de fogo críticas foram negadas. Ao final do dia, 5 militares dos Estados Unidos haviam perdido suas vidas. 4 morreram na emboscada inicial e outro faleceu um mês depois devido aos ferimentos da batalha. 9 membros das Forças Nacionais de Segurança do Afeganistão também morreram. Essa única batalha em uma vila remota do Afeganistão desencadearia investigações, escrutínio do Congresso, repreensões militares e anos de debate sobre liderança, regras de engajamento e responsabilidade no campo de batalha. Esta é a história da Batalha de Ganjgal. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em 2009, o leste do Afeganistão era uma das regiões mais perigosas de todo o conflito. A vila de Ganjgal ficava na província de Kunar, próxima à fronteira com o Paquistão. As montanhas acidentadas, os vales íngremes e a fronteira porosa criavam condições ideais para combatentes do Talibã e militantes estrangeiros se deslocarem entre o Afeganistão e o Paquistão. As forças da coalizão tentaram por anos estabelecer o controle do governo na região, mas o progresso era lento e o Talibã continuava influente, tornando cada missão arriscada. Em 3 de setembro, uma equipe de treinamento integrada, ETT, liderou uma patrulha conjunta com o exército afegão e a Polícia Nacional perto de Dandara, vila a cerca de 1 quilômetro de Ganjgal. Moradores receberam calorosamente as forças da coalizão. No entanto, quando a ETT e seus parceiros afegãos deixaram Dandara, eles foram surpreendidos por disparos de armas leves vindos de um grupo de homens posicionados em uma elevação fora da vila. Após esse breve ataque, os anciãos da vila próxima de Ganjgal denunciaram os agressores e solicitaram que as forças da coalizão retornassem à vila para realizar um censo dos homens em idade militar e ajudar na reconstrução da mesquita local. A visita de retorno estava inicialmente marcada para 7 de setembro, porém a operação foi adiada por um dia para garantir que o grupo estivesse bem preparado. Na manhã de 8 de setembro, uma equipe alternativa de treinamento, ETT-28, partiu junto com seus aliados afegãos em direção a Ganjgal. A patrulha das forças da coalizão, composta por 106 homens, incluía soldados do Exército Nacional Afegão, policiais de fronteira afegãos, instrutores do Exército dos Estados Unidos e vários militares americanos, como o sargento Kenneth Westbrook, o socorrista de terceira classe da Marinha James Layton, o sargento Michael Dove e o tenente-coronel William D. Swenson. Também tinham o tenente Michael Johnson, instrutor integrado das forças afegãs. Dakota Meyer, sargento de 21 anos dos fuzileiros navais e atirador de elite experiente, foi designado para dar cobertura de segurança de uma posição com vista para o vale. Ele estava acompanhado pelo sargento Juan Rodrigues Chavez, que atuava como seu observador e líder de equipe. A responsabilidade deles era manter contato visual com a patrulha enquanto ela se movia pela vila abaixo e fornecer fogo de cobertura se necessário. No planejamento da missão, destacaram que não haveria apoio aéreo aproximado dedicado. Os comandantes garantiram à equipe apoio de artilharia de bases próximas e, em emergências, helicópteros poderiam ser redirecionados de uma operação vizinha em até 5 minutos. Pouco depois do amanhecer, a patrulha entrou em Ganjgal sem saber que caía numa emboscada planejada pelo Talibã. Por volta das 6 da manhã, quando a patrulha chegou ao centro da vila, o silêncio da manhã foi quebrado pelo som distinto de fuzis AK-47 e pelo estrondo mais profundo de granadas propelidas por foguete. Combatentes do Talibã
que passaram vários dias preparando suas posições, abriram fogo de vários ângulos, encurralando a patrulha no que os táticos militares descrevem como uma caixa de morte. Uma área onde campos de tiro sobrepostos tornam a fuga quase impossível. A emboscada foi sofisticada e meticulosamente coordenada. O inimigo havia se posicionado estrategicamente nas linhas de crista ao redor, dentro de prédios espalhados pela vila e até mesmo misturado com a população civil. Como resultado, a patrulha se viu presa em um fogo cruzado mortal, com pouca cobertura e sem rotas diretas para recuar. Do seu ponto de observação, Dakota Meyer via clarões de disparos surgindo em vários pontos da vila. Seu fone crepitava com conversas frenéticas no rádio, enquanto a patrulha pedia assistência urgente. Meyer e Rodrigues Chaves entraram em ação, revidando os disparos de sua posição elevada e mirando nos combatentes inimigos escondidos no labirinto de prédios abaixo. Mas logo ficou claro que a patrulha estava em apuros. O inimigo os cercou e a intensidade dos disparos era algo nunca antes vivido por eles. Os primeiros pedidos de apoio de artilharia foram negados pelo posto de comando devido às novas regras de engajamento do general Stanley McChrystal, comandante da Força Internacional de Assistência à Segurança. Essas regras visavam reduzir as mortes de civis. Um sargento de artilharia do Exército e um controlador da Força Aérea tentaram apoiar com fogo a unidade emboscada, porém o posto de comando anulou seus esforços. A patrulha destacou que não estavam próximos da vila, mas seu pedido de apoio de fogo foi novamente negado. Assim, pediram apoio emergencial de helicópteros, mas as unidades próximas já estavam ocupadas e foram atacadas ao ajudar em outra operação. Enquanto as forças da coalizão sofriam fogo inimigo intenso, viram mulheres e crianças levando munição ao Talibã. Com a batalha se intensificando, Meyer pediu ao comando permissão para sair da posição de observação e ajudar a patrulha encurralada no vale. A resposta foi imediata e clara: pedido negado. O protocolo militar existe por boas razões. A posição de Meyer fornecia informações e apoio de fogo essenciais à patrulha encurralada. Abandoná-la poderia agravar a situação. Apesar das circunstâncias, Meyer ouvia o desespero nas transmissões de rádio da aldeia. Ele observou enquanto seus companheiros de serviço lutavam por suas vidas contra probabilidades esmagadoras. Após vários pedidos de ajuda negados, Meyer decidiu desobedecer ordens e avisou Rodrigues Chaves que entrariam de qualquer maneira. Meyer e Rodrigues Chaves tomaram um Humvee e desceram para o vale. A missão deles era simples: entrar na vila, localizar qualquer pessoa ferida e tirá-las de lá em segurança. Ao se aproximarem da vila, foram alvo de intenso fogo de várias direções. As balas acertavam o blindado, rachavam o vidro à prova de balas e erguiam poeira nas rodas. Mas Meyer ao volante seguiu avançando, enquanto Rodrigues Chaves revidava do banco do passageiro. A comunicação com vários membros da patrulha foi perdida, tornando desconhecidas suas localizações exatas na vila. Meyer manobrou com habilidade pelas ruas estreitas, usando o veículo como cobertura enquanto buscava aliados. No primeiro resgate, conseguiram evacuar vários soldados afegãos feridos que haviam se separado da unidade. Apesar do perigo, eles colocaram os feridos na parte de trás do Humvee, expondo-se ao fogo inimigo durante o processo. No entanto, a situação logo ficou clara. Vários soldados americanos ainda não tinham sido encontrados, e eles não podiam partir sem tentar localizá-los. Ignorando conselhos táticos e ordens diretas do comando, Meyer insistiu em fazer uma segunda viagem até a vila, e Rodrigues Chaves decidiu apoiá-lo. A segunda missão de resgate foi ainda mais arriscada que a primeira. O inimigo analisou as táticas na operação inicial e ajustou seu fogo. Meyer teve que contornar bloqueios e explosivos improvisados do Talibã, que guiavam seus movimentos para áreas ainda mais perigosas. Durante essa operação, eles encontraram mais feridos, tanto afegãos quanto americanos, e conseguiram resgatá-los, apesar das balas zunindo ao redor deles.
Quando Meyer decidiu tentar uma terceira incursão em Ganjgal, a situação tática já havia se deteriorado ainda mais. O apoio aéreo chegou e atacava o inimigo, mas o terreno difícil e a proximidade das forças amigas limitavam sua eficácia. Os experientes combatentes do Talibã fortificaram posições garantindo proteção contra ataques aéreos e campos de tiro desobstruídos em direção à vila. Na terceira missão de resgate, Meyer encontrou corpos de vários soldados americanos mortos na emboscada. O treinamento de Meyer entrou em ação rapidamente enquanto ele enfrentava a difícil tarefa de recuperar os corpos. Na cultura militar, o princípio de não deixar ninguém para trás não é apenas um ditado, é um compromisso sagrado que une os membros das Forças Armadas. Ele trabalhou incansavelmente para garantir que seus companheiros caídos fossem devolvidos às suas famílias. Cientes da importância psicológica e tática de impedir que os americanos recuperassem seus mortos, os combatentes do Talibã concentraram seus disparos no local de recuperação dos corpos. Apesar do perigo, Meyer e William D. Swenson avançaram, arriscando a vida para alcançar companheiros caídos. Porém, ao recuperarem os corpos, o inimigo já havia levado equipamentos e armas. Ao final da Batalha de Ganjgal, a perda de vidas foi devastadora. 4 militares dos Estados Unidos morreram. Primeiro-tenente Michael Johnson, sargento de Estado-Maior, Aaron Kenefick, sargento artilheiro Edwin Wayne Johnson Jr. e corpsman hospitalar de terceira classe James R. Layton. Em menos de um mês após a batalha, o sargento do exército Kenneth W. Westbrook também sucumbiu aos seus ferimentos. Além disso, muitas forças afegãs foram mortas ou feridas, representando um grande revés para os esforços da coalizão na região. Uma investigação foi aberta para apurar a ausência do apoio aéreo e de fogo solicitado. Embora membros da força-tarefa culpassem publicamente as novas regras de engajamento do General McChrystal, a investigação atribuiu a maior parte da culpa à liderança do batalhão, considerada negligente. A investigação mostrou que 3 oficiais do Exército dos Estados Unidos lotados na base Joyce e integrantes da força-tarefa escolhida, uma unidade composta por soldados do 1º Batalhão, 32 o Regimento de Infantaria 3ª Brigada de Combate, 10ª Divisão de Montanha de Fort Drum, Nova York, demonstrou uma liderança negligente que contribuiu diretamente para as fatalidades durante a batalha. Como resultado, 2 dos 3 oficiais, Major Peter Granger e Capitão Aaron Harting, receberam reprimendas formais. Em 15 de setembro de 2011, o presidente Barack Obama concedeu a medalha de honra a Dakota Meyer em uma cerimônia na Casa Branca. Aos 23 anos, Meyer foi o mais jovem e o primeiro fuzileiro naval vivo a receber a honraria desde a Guerra do Vietnã. A citação que acompanha a medalha diz, em parte, por galhardia e intrepidez notáveis, com risco de sua vida além do dever. Enquanto servia com a equipe integrada de treinamento dos fuzileiros navais, 28, Comando Consultivo do Corpo Regional, 331 na província de Kunar, Afeganistão, em 8 de setembro de 2009. Vários outros membros da ETT-28 foram reconhecidos por sua bravura, recebendo múltiplas estrelas de bronze, enquanto os fuzileiros navais, Capitão Adamola de Fábio e Sargento Juan Rodrigues Chavez, foram homenageados com a Cruz da Marinha por suas ações heróicas durante a batalha. O capitão William D. Swenson foi indicado à medalha de honra pelo general John R. Allen por suas ações na batalha. No entanto, Swenson foi crítico em relação aos oficiais que eram superiores a ele e deixou o exército em fevereiro de 2011. Sua indicação ao prêmio foi controversamente perdida no sistema do exército, levando críticos e internos a sugerirem retaliação por suas críticas aos comandantes que negaram apoio aéreo. Ele acabou recebendo sua medalha em 15 de outubro de 2013. Uma investigação feita pelo jornal McClatchy sobre os eventos em Ganjgal contestou as versões oficiais. Coletaram depoimentos juramentados e entrevistaram soldados afegãos presentes na batalha. Essas fontes apontaram exageros ou informações enganosas
sobre a quantidade de talibãs mortos por Meyer, além de imprecisões sobre suas ações no campo de batalha. Também havia narrativas conflitantes entre o relato oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, que estava alinhado com as memórias de Meyer, e a versão do Exército, que apoiava o testemunho de Swenson. Essa discrepância criou uma divisão entre as duas partes, e, como resultado, surgiram narrativas militares concorrentes sobre os verdadeiros acontecimentos que se desenrolaram na zona de combate. Apesar das divergências dos relatos, os fatos principais permanecem os mesmos. Soldados americanos ficaram horas encurralados sob bombardeio do Talibã. Seus pedidos urgentes de apoio e evacuação médica foram negados ou adiados pelos comandantes táticos, que alegaram regras de engajamento rígidas e falta de autorização adequada. Esse atraso acabou custando a vida de 5 militares americanos e 9 afegãos, e a Batalha de Ganjgal será para sempre lembrada como uma das falhas de comando mais polêmicas da Guerra do Afeganistão.